quarta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Atlético de Campos. Pedindo a proteção de Deus, abrir uma presente sessão extraordinária. Solicito a senhora primeira secretária para proceder a chamada dos senhores vereadores. Luiz Carlos Formaggio. Presente. Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes. Presente. Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes. Presente. Oswaldo Antônio de Caires. Presente. Rafael Jimenez Mariotto. Presente. Rosa Helena Miron Facundo Leitão. Presente. Sueli Celeste Risse Alves. Presente. Carla Maria Furquim. Presente. Valdir da Cunha Campos. Senhor Presidente, a número regimental. Havendo número regimental, prosseguiremos nossos trabalhos. Esclareça ao plenário que esta sessão foi convocada de acordo com os termos do regimento para a deliberação dos projetos de lei complementar número 025/2022, de autoria do Executivo, que já encontra em poder de todos os vereadores. Solicito ao segundo secretário para prosseguir as seguintes leituras. Justificativa do projeto de lei 025/2022, projeto de lei complementar 025/2022, parecer do número 0/2022 de Constituição e Justiça e redação em finanças e orçamento. Senhor presidente, eu gostaria que você lesse na íntegra os pareceres, por favor. A todos os nossos colegas, a todos que estão conosco na plateia e a todos também que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhor Presidente e senhores vereadores, justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos nesta data encaminhando para apreciação e aprovação dos nobres edis desta colhida casa o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Américo de Campos, São Paulo, cria e extingue cargos em comissão, revoga os artigos 16 ao 31, parágrafo do 1 ao 4 do artigo 31, o artigo 32 e o anexo 2 da Lei Complementar número 1260, de 7 de fevereiro de 2001, a Lei Complementar número 1455, de 17 de maio de 2005, a Lei Complementar número 1459, de 7 de junho de 2005, a Lei Complementar número 1609, de 21 de janeiro de 2009, a Lei número 1640, de 30 de outubro de 2009, a Lei Complementar número 1737, de 24 de fevereiro de 2012, a Lei Complementar número 1798, de 4 de setembro de 2013, o item 2 do artigo 6º ao segundo parágrafo do artigo 10, aos artigos 19 e 20, os itens em comissão, do anexo 4 e ao anexo 5 da Lei Complementar número 1809, de 25 de outubro de 2013, a Lei Complementar número 1915, de 10 de dezembro de 2015, a Lei Complementar número 1928, de 16 de março de 2016 e da outras providências. O presente projeto de lei complementar tem como objetivo a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Américo de Campos, onde para isso extinguirá e criará cargos em comissão, assim como dará nova forma à estrutura administrativa e funcional básica de cada um dos órgãos da administração direta. O projeto de lei complementar em questão
também contempla as competências comuns e específicas dos órgãos da administração direta, assim como de todos os departamentos municipais. Faz parte do presente projeto de lei complementar 4 anexos, onde o anexo 1º dispõe a denominação, quantidade e referência dos cargos em comissão criados. O anexo 2º descreve sumariamente as atribuições, requisitos e carga horária dos cargos em comissão. O anexo 3º relaciona a quantidade e os cargos em comissão extintos. E, finalmente, o anexo 4º traz o organograma funcional básico da Prefeitura Municipal. Com estas considerações, submetemos o presente projeto de lei complementar à apreciação desta egrégia Casa, e que certamente seja aprovado o mais breve possível, certos de contarmos com vossa preciosa atenção ao presente. Manifestamos protestos de elevada estima, distinta consideração e apreço. Rosenaldo Rodrigues, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Formagem, Presidente da Câmara. Projeto de Lei Complementar número 25 de 2022. Objeto: dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Américo de Campos, São Paulo, cria e extingue cargos em comissão, revoga os artigos do 16 ao 31, parágrafo 1º ao 4º do artigo 31, o artigo 32 e o anexo 2º da Lei Complementar número 1260, de 7 de fevereiro de 2001, a Lei Complementar número 1455, de 17 de maio de 2005, a Lei Complementar número 1459, de 7 de junho de 2005, a Lei Complementar número 1609, de 21 de janeiro de 2009, a Lei número 1640, de 30 de outubro de 2009, a Lei Complementar número 1737, de 24 de fevereiro de 2012, a Lei Complementar número 1798, de 4 de setembro de 2013, o item 2º do artigo 6º, parágrafo 2º do artigo 10, aos artigos 19 e 20, os itens em comissão do anexo 4º e o anexo 5º da Lei Complementar número 1809, de 25 de outubro de 2013, a Lei Complementar número 1915, de 10 de dezembro de 2015, a Lei Complementar número 1928, de 16 de março de 2016 e da outras providências. Rosenaldo Rodrigues, Prefeito do município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo artigo 42, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Américo de Campos passa a obedecer às disposições fixadas nesta lei complementar, no que concerne a sua organização e as atribuições gerais das unidades que a compõem. Artigo 2º. Para desenvolver suas atividades legais e constitucionais, a Prefeitura Municipal de Américo de Campos dispõe de órgãos próprios integrados da administração direta e que devem conjuntamente atingir objetivos e metas fixadas pelo governo municipal. Artigo 3º. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado diretamente por um assessor especial. 9 departamentos municipais criados conforme disposto nesta lei complementar. Parágrafo único. Os diretores e assessores municipais serão nomeados e exonerados
pelo chefe do Poder Executivo, estando à disposição do mesmo em regime de dedicação plena. Artigo 4º. A administração direta é composta por 9 departamentos municipais, todos subordinados diretamente ao prefeito municipal. Capítulo 2º. Órgãos da administração pública municipal. Artigo 5º. A administração direta é composta pelos seguintes órgãos: órgãos estratégicos, Departamento Municipal de Governo, Departamento Municipal de Planejamento e Gestão Pública, Departamento Municipal de Negócios Jurídicos, órgãos executivos, Departamento Municipal de Saúde, Departamento Municipal de Educação e Cultura, Departamento Municipal de Obras e Infraestrutura, Departamento Municipal de Assistência Social, Departamento Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, Departamento Municipal de Esporte, Turismo e Lazer. Parágrafo único. Os órgãos estratégicos e de execução diferem-se pelo perfil das atividades desempenhadas e em razão do quantitativo de cargos de direção, chefia e assessoramento que integram sua estrutura. Capítulo 3º. Dos órgãos da administração direta. Artigo 6º. A estrutura administrativa e funcional básica de cada um dos órgãos da administração direta, dadas a natureza e nível de atuação, é composta pelas seguintes unidades funcionais, em regime de subordinação hierárquica: Departamento, unidade organizacional com atribuições de planejamento e coordenação de ações políticas, competindo em articulação e definição de programas e projetos específicos, com responsabilidade por produtos e resultados. Coordenadoria, unidade organizacional de previsão específica, com atribuições de coordenação de programas em departamentos, responsáveis pela entrega de políticas centrais ao interesse público ou pela gestão complexa de quadro de pessoal. Divisão e chefia, unidade organizacional com atribuições para programar e implementar ações e operacionalizar processos de trabalho de natureza técnica ou administrativa inerentes à sua área de atuação, efetivando entregas de competência da unidade organizacional a que esteja vinculada. Setor, unidade organizacional com atribuições de operacionalização de ações específicas que demandam conhecimento técnico ou gerencial, dentro do campo de atribuição próprio da unidade organizacional a que esteja vinculada. Equipe não é considerada unidade organizacional da mesma forma como as outras, mas sim grupos de profissionais em atividades de suporte ou operacionais liderados por um serviço responsável pela coordenação das atividades. Assessoria especial, unidade organizacional de assessoramento de nível superior em atos normativos, ordinatórios e negociais, bem como de supervisão de convênios, consórcios e parcerias, com atribuições de coordenação e planejamento de políticas públicas, voltada ao assessoramento técnico direto ao prefeito municipal. A assessoria geral, unidade organizacional de assessoramento em assuntos de natureza política, com atribuições de assessoramento nos programas, projetos e atividades relacionadas à gestão dos gabinetes de cada diretor e ao prefeito municipal. Capítulo 4. Das competências dos órgãos da administração direta. Artigo 7º. São competências comuns de todos os departamentos municipais: oferecer subsídios ao governo municipal na formulação de diretrizes gerais e prioridades de ação municipal,
garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades definidas pelo governo municipal para sua área de competência, garantir ao prefeito o apoio necessário ao desempenho de suas funções e especialmente as condições necessárias para a tomada de decisões, coordenação e controle da administração pública municipal, coordenar, integrando esforços, recursos financeiros, materiais e humanos colocados à sua disposição, garantindo seus órgãos o apoio necessário à realização de suas atribuições. Participação da elaboração do orçamento municipal e acompanhar a sua execução. Compete aos órgãos estratégicos, além de outras responsabilidades específicas estabelecidas em lei, elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo informações e apoio técnico para a coordenação da ação do governo e para a definição das principais prioridades do poder público municipal. Oferecer na área de sua atribuição subsídios ao governo municipal que possibilitem aferir a evolução dos processos e serviços em vista dos objetivos e metas fixadas. Garantir ao governo municipal as interfaces políticas necessárias às relações com os cidadãos. Movimentos sociais, instituições públicas e privadas no âmbito municipal e com os demais entes de direito público. Trabalhar pela integração da ação governamental, colaborando com os demais órgãos para a execução do plano de governo. Artigo 9. São competências específicas dos órgãos estratégicos. Departamento Municipal de Governo. Assistir e acompanhar direta e indiretamente o prefeito municipal nas suas atividades representativas e nas relações com autoridades em geral, de forma cooperada com o gabinete. Estabelecer as diretrizes para a atuação do gabinete do prefeito e vice-prefeito. Promover o relacionamento entre o prefeito e a comunidade. Conformar, registrar, elaborar, publicar atos normativos primários e secundários. Realizar os serviços de controle, registro e manutenção de processamento de dados do município. Assessorar o prefeito na coordenação política do governo municipal. Coordenar o processo de divulgação de leis, decretos e demais atos oficiais da administração municipal. Acompanhar os indicadores sociais e econômicos que afetam o município. Analisar as propostas dos departamentos e da população, compatibilizando-as com as projeções econômicas e com as metodologias de planejamento. Monitorar e avaliar o desempenho e os resultados atingidos pelos projetos e programas de governo. Responder pelo protocolo geral e pela recepção e atendimento aos cidadãos. Elaborar normas e promover ações relativas ao recebimento, logística, seleção e arquivamento dos processos e documentos em geral. Planejar e implementar a política de gestão de pessoas da administração direta. Planejar, definir, normatizar, monitorar procedimentos de promoção à saúde e segurança do trabalho do servidor municipal. Propor políticas de tecnologia da informação e diretrizes gerais de informatização. Atuar com os demais departamentos, oferecendo suporte técnico e subsídios para a melhoria do desempenho organizacional, monitorando a adequação e otimização dos sistemas. Departamento Municipal de Negócios Jurídicos. Organizar o patrocínio dos interesses do município em juízo, na forma das leis processuais e por meio dos procuradores municipais.
exercer por meio de procuradores municipais a representação extrajudicial do município nos atos jurídicos sem que deva intervir mediante expressa delegação ao prefeito, elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário nos mandatos de segurança em que o prefeito, diretores municipais e dirigentes de unidades de administração direta sejam apontados como coatores, fiscalizar a legalidade dos atos dos órgãos da administração direta, propondo orientações e medidas corretivas, quando for o caso, ou as medidas judiciais cabíveis. Requisitar os órgãos do Poder Executivo Municipal informações, certidões, cópias, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais. Propor medidas jurídicas ou de concentração especializada, quando for o caso, para a proteção do patrimônio municipal e do interesse público ou aperfeiçoamento das práticas administrativas. Representar ao prefeito de ofício ou quando solicitado sobre providências de ordem jurídica que lhes pareçam reclamadas pelo interesse público para a boa aplicação das leis vigentes, bem assim sobre inconstitucionalidade de leis. Propor ao prefeito, diretores municipais e autoridades de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias, a uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa na administração direta. Coordenar e viabilizar apoio jurídico à execução das políticas, diretrizes e metas do governo. Coordenar todos os atos e procedimentos atinentes a convênios, sindicâncias e processos administrativos, visando conservar os principais da legalidade, impessoalidade e moralidade pública. Coordenar e dirigir os programas e projetos de segurança pública, defesa civil e do trânsito municipal. Departamento Municipal de Planejamento e Gestão Pública, assistir e assessorar o chefe do Poder Executivo nos assuntos relacionados à coordenação e acompanhamento dos projetos integrados e estratégicos do município, elaborar os estudos necessários à elaboração dos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, coordenar o planejamento físico territorial do município, definir política urbana de desenvolvimento, auxiliando em sua execução e operacionalização, coordenar as atividades de planejamento urbano e de implementação do plano diretor do município, em colaboração com os demais departamentos e órgãos da administração municipal e em articulação com o planejamento metropolitano, coordenar a elaboração das políticas de controle urbano, habitação, estrutura urbana, saneamento básico e drenagem no município, elaborar, monitorar e avaliar a implementação dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, coordenar a elaboração de proposta da legislação urbanística municipal, coordenar a elaboração dos projetos de requalificação urbana, em colaboração com os demais departamentos e órgãos da administração municipal, analisar e avaliar projetos de obras particulares, bem como realizar fiscalização de obras civis e urbanísticas, desenvolver canais de atração de negócios, atuando como facilitador nos diversos segmentos empresariais, coordenar a execução orçamentária, realizando a liberação e contingenciamento do orçamento, conceder a política e administração tributária do município, exercer a arrecadação de tributos e outras rendas do município e seu controle, exercer a fiscalização e execução fiscal e tributária, elaborar
contabilidade pública municipal e prestação de contas do exercício financeiro, gerenciar recursos e garantir os serviços de tecnologia da informação e processamento de dados dos órgãos da administração municipal, estabelecer normas para supervisão, escrituração e controle de contas patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras do município, planejar, organizar e dirigir a gestão de patrimônio de bens móveis e imóveis do município, consoante a legislação vigente, estabelecer e fixar diretrizes e normas gerais relativas à área de gestão de pessoas, organizar, gerenciar e controlar todas as atividades afetas ao provimento e desenvolvimento dos recursos humanos da administração, controlando o quadro geral de pessoal e mantendo atualizado o fluxo de despesas operacionais, planejar, organizar, dirigir e executar os programas e projetos relacionados à geração de renda e emprego à população necessitada, planejar, organizar e executar ações relacionadas à licitação, gestão de contratos, compras da Prefeitura Municipal e instrumentos relativos às parcerias com as organizações da sociedade civil. Artigo 10º. Compete aos órgãos executivos elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo informação e apoio técnico para a implementação de políticas públicas municipais, oferecer na área de sua atribuição subsídios e informações ao governo municipal que possibilitem aferir a evolução dos processos e serviços em vista dos objetivos afetos à política pública sobre sua responsabilidade, operacionar as políticas públicas e serviços públicos essenciais ao bem-estar do munícipe. Artigo 11. São competências específicas dos órgãos executivos: Departamento Municipal de Saúde, planejar, organizar, controlar, avaliar todas as ações dos serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Participar do planejamento, programação, organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulação com a direção estadual. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições dos ambientes de trabalho. Executar serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de vigilância de saúde do trabalhador. Controlar e avaliar a execução de contratos e convênios firmados pelo município com as entidades prestadoras de serviços privados de saúde. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Definir e implementar programas, projetos e políticas na área municipal de saúde. Departamento Municipal de Educação e Cultura. Definir a política municipal de educação em consonância com as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, estadual e federal pertinentes. Implementar políticas e estratégias educacionais em cumprimento ao disposto pelo Sistema Municipal de Ensino. Coordenar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação. Monitorar e avaliar os resultados do Sistema Municipal de Ensino. Assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da educação infantil, do ensino fundamental e de jovens e adultos. Executar o planejamento, controle e avaliação das atividades inerentes ao ensino fundamental e da educação infantil no âmbito da rede municipal de ensino. Atuar em conjunto com as diretrizes estaduais de educação para equilíbrio do atendimento à demanda do ensino fundamental. Garantir de forma permanente a articulação com o Conselho Municipal da Educação, CME, e com os demais órgãos e entidades de atuação na área educacional no município.
Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso aos bens culturais históricos do município. Estabelecer a política de preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural. Analisar, propor e viabilizar a execução de projetos culturais. Fomentar a preservação da memória, da história e dos valores municipais populares do município de Américo de Campos. Departamento Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura. Planejar, coordenar, orientar e executar os serviços pertinentes à manutenção e conservação de próprios públicos. Realizar a manutenção do serviço viário, pavimentado e não pavimentado da área urbana do município e da zona rural dentro de sua competência. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas da Prefeitura. Realizar o abastecimento da frota de veículos da Prefeitura. Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços de utilidade pública executados com permissão do poder público. Realizar a medição, fiscalização e o acompanhamento de obras e serviços públicos realizados por empresas contratadas. Coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades para implementação da política de serviços públicos urbanos do município. Planejar e implementar as ações relativas à iluminação pública. Realizar a limpeza urbana em geral. Planejar, organizar e executar os serviços do almoxarifado municipal. Departamento Municipal de Assistência Social. Promover a capacitação de mão de obra e requalificação profissional dos munícipes. Atrair novos investimentos para o município. Implementar medidas que favoreçam a melhor inserção ocupacional, auxiliando os cidadãos no processo de emancipação profissional e financeira. Fomentar e desenvolver ações que contribuam para a inserção produtiva de pessoas, famílias ou comunidades do município, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. Planejar e coordenar a formulação e a implementação da política de assistência social do município, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica de Assistência Social e do Sistema de Assistência Social. Promover e garantir o sistema de proteção social básica e especial, buscando reverter as situações de vulnerabilidade social no município. Implementar o sistema de gestão de informação da assistência social, com vistas ao planejamento, controle e monitoramento das ações e avaliação dos resultados da política municipal de assistência social. Estabelecer diretrizes para a prestação de serviços assistenciais e regulação das relações entre o município e organizações não governamentais. Monitorar e avaliar os programas, projetos e serviços da rede socioassistencial do município. Promover o acompanhamento e avaliação da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social e da execução orçamentária na forma da legislação vigente. Viabilizar e executar o processo de municipalização da política de assistência social de forma pactuada com as demais esferas governamentais. Desenvolver mecanismos para o constante aperfeiçoamento da política de assistência social. Departamento Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. Promover o desenvolvimento econômico sustentável dos setores econômicos e produtivos do município. Elaborar programas, projetos e ações referentes à política agrícola. Desenvolver, planejar, ordenar, coordenar e fiscalizar as atividades de defesa e preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Promover estudos para a elaboração de planos, programas, projetos e ações de gestão ambiental. Definir a política municipal de resíduos e colaborar com as dos demais órgãos competentes municipais
para a adequada solução do problema da distinção final de resíduos domiciliares, industriais e hospitalares e da zona rural. Integrar-se com órgãos de outros municípios do Estado e da União para questões ligadas ao meio ambiente. Executar o licenciamento ambiental de empreendimentos em geral, a serem instalados ou existentes no âmbito de competência do município. Implantar e administrar as praças e os parques municipais. Departamento Municipal de Esporte, Turismo e Lazer. Planejar e executar políticas públicas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas, objetivando o desenvolvimento e a prática do desporto. Promover a participação de crianças, jovens e adultos na prática de esportes coletivos e individuais. Administrar e executar os programas e eventos de educação física, lazer, recreação, promoção e assistência esportiva. Administrar e executar diretamente por terceiros ou de forma associativa os espaços e próprios públicos de lazer e de esportes. Gerenciar, pleitear, cadastrar, propor e acompanhar convênios e parcerias com universidades, entidades, federações e entes federativos na consecução de políticas públicas desportivas. Coordenar, implementar, controlar e avaliar os programas, projetos e ações de cunho social destinados às atividades físicas de participação e lazer. Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso aos espaços turísticos do município. Analisar, propor e viabilizar a execução de projetos turísticos. Fomentar o desenvolvimento turístico do município de Américo de Campos. Da estrutura organizacional dos órgãos da administração direta. A estrutura organizacional de cada órgão da administração direta, com suas divisões e setores, será definida em decretos específicos que detalharão suas competências para os fins de lotação dos cargos em comissão e funções de confiança, obedecendo-se o organograma do anexo 4º. Artigo 15. Fica criado o quadro de cargos em comissão, conforme anexo 1 e 2 desta lei. Os cargos em comissão são regidos pelo Estatuto do Servidor Público e vinculados ao regime geral de previdência. Os vencimentos estipulados pelo anexo 1º são devidos aos nomeados para os cargos em comissão. Caso seja nomeado para cargo em comissão, servidor que for titular de cargo efetivo na administração pública direta do município, este poderá optar por perceber seus vencimentos de acordo com as seguintes alternativas: manutenção do valor percebido por seu cargo efetivo, acrescido da diferença entre este e o montante fixado como vencimento base do cargo em comissão. Manutenção do valor percebido por seu cargo efetivo acrescido do percentual de 30%, incidente sobre o montante total correspondente ao vencimento base de cargo em comissão. As descrições sumárias das atribuições dos cargos em comissão são as constantes no anexo 2º. Assegura-se nos termos do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal de 88, o mínimo de 10% dos cargos em comissão para os servidores efetivos. O ocupante em cargo em comissão prestará serviços pelo regime de dedicação exclusiva na jornada de 40 horas semanais, exceto para aqueles vinculados ao Departamento de Negócios Jurídicos e assessores especiais que terão uma jornada de 30 horas semanais e em nenhuma hipótese poderão perceber gratificações ou horas extras. Artigo 16.
As funções gratificadas são reservadas exclusivamente aos servidores efetivos da administração pública direta ou indireta do município que exercerem funções de chefia de alguma pasta da Prefeitura Municipal de Américo de Campos, no valor de 30% da referência 30. Enquanto perdurar a designação para a função gratificada, o servidor terá alteração das atribuições de origem, uma vez que estará organizando e chefiando uma unidade administrativa, a fim de se fazer cumprir os objetivos e metas impostos pelo diretor da pasta, a jornada, rotinas e escalas de trabalho e resolver questões internas relacionadas às atividades desempenhadas pelos servidores. A função gratificada não se incorpora ao vencimento do servidor em nenhuma hipótese, sendo contudo devida para fins de cálculo de 13º e férias. Só poderá ser fixada a função gratificada por decreto quando a divisão ou setor possuir 2 ou mais servidores lotados. Artigo 18. O Poder Executivo providenciará a alteração das unidades organizacionais e dos padrões de lotação dos servidores em um período de 180 dias úteis, contados a partir da publicação desta lei complementar. Fica autorizado o Poder Executivo a providenciar o remanejamento e transposição das dotações orçamentárias em fase da nova composição dos órgãos e competência de administração direta, que deverá ser publicado por decreto. Artigo 20. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar termos de serviços voluntários com pessoas físicas que se destinam a colaborar com o município sem qualquer remuneração, bem como convocar agentes honoríficos para prestarem serviços transitórios e sem remuneração, em razão da sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem vínculo, estatuto e empregatício. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Quadro de cargos em comissão. Assessor especial 1, referência 30. Diretor estratégico 2, referência 30. Diretor executivo 5, referência 30. Assessor geral 4, referência 27. Assessor especial. Diretor estratégico. O assessor especial. Assessorar o prefeito e diretores em assuntos de natureza governamental superior relacionados a atos normativos, ordinatórios e negociais, bem como na supervisão de convênios, consórcios e parcerias. Assessorar o prefeito e diretores na elaboração de textos de planejamento e de controle de políticas públicas. Assessorar o prefeito em assuntos políticos que exijam conhecimentos de competências constitucionais e administrativas, materiais e legais. Assessorar o prefeito em matérias atinentes à organização e controle dos atos governamentais dos departamentos e setores. Zelar pela guarda de informações fundamentais das quais tome conhecimento em decorrência do seu cargo. Executar outras tarefas correlatas. Escolaridade nível médio, carga horária 30 horas semanais. Diretor estratégico, dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos específicos dos órgãos estratégicos, considerando de alta e média complexibilidade e com entregas significativas de serviço e resultados. Planejar, programar e operacionalizar processos de trabalho de natureza política, responsabilizando-se por resultados e implementar as diretrizes e ação do plano de governo em cada área específica de atuação, de acordo com as determinações do prefeito. Tomar decisões sobre determinado programa político, ideológico inerente às ações do governo. Fiscalizar o fiel cumprimento e perfeito desenvolvimento das ações políticas designadas e direcionadas. Zelar pela guarda de informações fundamentais dos quais tome conhecimento em decorrência do seu cargo.
Nível superior, 40 horas semanais. Jurídicos, que a carga horária será de 30 horas semanais. Diretor executivo, dirigir, coordenar, supervisionar os trabalhos específicos de órgãos de execução. Planejar, programar, operacionar projetos de trabalho de natureza política. Zelar pela guarda de informações municipais das quais tome conhecimento em decorrência do seu cargo. Escolaridade nível superior, carga horária 40 horas semanais. Assessor geral, prestar assessoria ao diretor e ao prefeito na fase de geração, supervisão e execução das atividades empenhadas pelas divisões e setores da prefeitura municipal. Desempenhar outras funções e atividades correlatas que lhe forem atribuídas. Escolaridade nível médio ou técnico, 40 horas semanais. Cargos em comissão extintos: assessor de gabinete, oficial de gabinete, chefe de departamento jurídico, chefe de departamento de planejamento, chefe de departamento de administração, chefe de departamento de finanças, chefe de obras e serviços públicos, chefe de departamento de agricultura e pecuária, chefe de departamento de educação, chefe de departamento de esporte e cultura, chefe de departamento de cultura e turismo, chefe de departamento de saúde, chefe de departamento de ação social, chefe de departamento de serviços e obras públicos, chefe de departamento de educação, chefe de departamento de esporte e recreação, diretor de departamento de saúde, diretor de departamento de ação social, diretor de departamento de planejamento, diretor de departamento de administração, diretor de departamento de finanças, diretor de departamento de agricultura e pecuária, diretor de departamento de cultura e turismo. Quantidade, uma por cargo. Diretor administrativo educacional, 2. Chefe de departamento de meio ambiente, 1. Diretor de departamento de meio ambiente, diretor administrativo da vigilância epidemiológica, diretor administrativo do setor de enfermagem, assessor de esporte e recreação, supervisor de educação básica, todos um cargo. Diretor de unidade escolar, 4 cargos. Assessor pedagógico, 6. Assessor técnico de educação, 1. Organograma funcional básico: prefeito municipal, assessoria especial, controle interno, departamentos estratégicos e executivos, assessoria geral, divisão e setor. Senhor presidente, Solicita a primeira secretária para ler os conceitos. Parecer em conjunto. As comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Américo de Campos, do Estado de São Paulo, bem os termos do parágrafo do artigo 4º do artigo 55 da Resolução 0592, de 1º de dezembro de 1992, Regimento Interno, apresentar parecer em conjunto sobre o projeto de lei complementar 25/2022 em trâmite nessa Casa de Leis. Autoria: chefe do Poder Executivo. Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Américo de Campos SP. Cria, extingue cargos, revoga aos artigos 16 ao 32, 1º ao 4º, do artigo 31, o artigo 32 e o anexo 2 da Lei Complementar número 1.260, de 7 de fevereiro de 2001, a Lei Complementar número 1455, de 17 de maio de 2005, Lei Complementar 1460, de 30 de outubro de 2009, a Lei Complementar 1737, de 24 de fevereiro de 2012, Lei Complementar 1798, de 4 de setembro de 2013, o item 2º do artigo 6º, o artigo 10, o artigo 19 e 20, os itens em comissão do anexo 4 e 5 da Lei Complementar do número 1809, de 25
de outubro de 2003, a Lei Complementar 1915, de 10 de dezembro de 2015, a Lei Complementar número 1928, de 16 de março de 2016 e da outras providências. Protocolo número 146, de 2022, 17 de março de 2022. Relator da matéria, Oswaldo Antônio de Caires. Relator da Comissão de Justiça e Redação. Parecer do relator. Após rigorosa análise da matéria tratada no mencionado projeto de lei, entendemos que a questão merece uma análise mais detalhada, já que o tema é evidentemente de cunho constitucional, além do que envolve duas ações judiciais. Norma sobre a admissão de pessoal nos serviços públicos. Antes, porém, faço um resumo das formas de admissão, nomeação e exoneração daqueles que exercem funções de funcionários ou servidores públicos. A Constituição Federal trata do tema em seu artigo 37, segundo, da Constituição Federal e é clara e cristalina quando trata de presente questão. Vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, da moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo e comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia, assessoramento. Portanto, como se vê nas regras condicionais contidas no artigo 37 da Constituição Federal, os cargos públicos devem ser ocupados mediante aprovação em concurso público. São os chamados funcionários públicos ou servidores efetivos, que adquirem estabilidade após aprovação no período de estágio probatório, somente podendo ser exonerados mediante processo administrativo, como total oportunidade de defesa, consciência do então servidor de todos os passos do processo. Por outra banda, a própria Constitucional Federal estabelece a exceção quando no inciso 4 do mesmo artigo 37, prevendo a possibilidade de nomeações em funções de confiança e em cargos em comissão. Veja-se, portanto, que o cargo em comissão e a função de confiança é exclusivamente de livre nomeação e também passível de exoneração, ou seja, com nomeação e demissão por iniciativa unilateral da autoridade. Lembrando-se que para as funções de confiança passou a ser exigido desde a Emenda Constitucional 19 de 1998, que o respectivo